Imagina parar o caminhão no acostamento só para dormir um pouco e acordar vendo algo que você nunca devia ter visto. Essa é uma história fictícia, criada para te prender do início ao fim. Fica agora com o relato. Eu devia ter dormido em casa naquela noite. Falo isso não como arrependimento, falo como constatação de como uma decisão pequena, uma decisão de nada, pode mudar a direção de tudo que vem depois. Se eu tivesse saído de Maringá 2 horas mais tarde, eu estaria em Cascavel quando o sono bateu e teria parado num posto diferente. Se tivesse saído 2 horas mais cedo, já estaria em Foz e não teria precisado parar em lugar nenhum. Saí no horário que saí. Parei onde parei. Vi o que vi. E depois fiz o que me ensinaram que cidadão honesto faz quando vê alguma coisa errada. Esse foi o erro. Meu nome é Marcos, tenho 38 anos, sou motorista de caminhão de longa distância faz 12 anos, baseado em Maringá. Faço a rota Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu 2 vezes por semana normalmente, às vezes mais, dependendo da carga. Conheço cada trecho da rodovia do mesmo jeito que conheço os cômodos da minha casa. Sei onde tem radar, sei onde a pista afunda com chuva, sei os postos que têm banheiro limpo e os que não têm, sei os acostamentos que são largos o suficiente para parar com segurança quando o sono aperta. Sono em caminhão de longa é assunto sério. Motorista que luta contra sono na estrada mata, já vi acontecer. Aprendi desde o começo da carreira que quando o sono chega de verdade, não aquela sonolência de início que você resolve com café, mas o sono de verdade que começa a fechar os olhos sem pedir licença, você para. Não importa onde, não importa o horário. Para. Naquela noite de outubro, o sono chegou de verdade uns 40 quilômetros antes de Cascavel. Rodovia federal, trecho reto, pouca iluminação, zero movimento naquele horário. Olhei para o painel do caminhão. 2h20 da madrugada. Reduzi, botei o pisca, entrei no acostamento largo que eu conhecia naquele trecho. Desliguei o motor. Reclinou o banco, o quanto o banco de caminhão reclina, que não é muito, mas é suficiente quando o cansaço é de verdade. Fechei os olhos. Não sei quanto tempo dormia quando o barulho me acordou. O barulho era de carro freando no acostamento, não o som de carro, que para atrás do caminhão para dormir também, que é coisa que acontece às vezes em trecho longo de rodovia. Era freada brusca, aquele som de borracha arranhando asfalto que você não confunde com nada, seguido de motor desligando de uma vez. Abri os olhos devagar. Não me mexi. Motorista de estrada aprende que quando você acorda com barulho estranho, a primeira coisa não é se mexer, é ouvir. O caminhão estava de frente para a rodovia. Pelo espelho esquerdo eu conseguia ver o acostamento atrás de mim. A lua daquela noite era boa, aquele clarão de lua cheia que ilumina asfalto molhado com uma claridade quase de dia. Um carro tinha parado a uns 30 metros atrás do meu caminhão. Carro escuro. Não dava para ver a cor com certeza naquela luz, mas escuro. Motor desligado, faróis apagados. 2 homens saíram pelas portas da frente. Fiquei imóvel observando pelo espelho. Os 2 homens foram até o porta-malas. Abriram. Um deles olhou para os 2 lados da rodovia, aquela checagem rápida de quem verifica se tem testemunha, e não olhou na direção do meu caminhão de forma que eu pudesse ver o rosto. Tiraram algo do porta-malas. Era pesado pelo jeito que os 2 se moveram. Peso de coisa que precisa de 2 homens para carregar. Foram em direção ao barranco do lado da rodovia, aquela vegetação rasteira que beira o acostamento antes do declive. Sumiram do meu campo de visão por uns 2 minutos. Voltaram sem o peso. Entraram no carro. O motor ligou. Os faróis acenderam. O carro saiu do acostamento em velocidade que não era de quem acabou de parar para resolver emergência de viagem. Era a velocidade de quem quer distância.
Fiquei parado no banco reclinado por um tempo, depois que as luzes traseiras do carro sumiram na curva. Depois me sentei, liguei o farol interno do caminhão. Peguei o celular. 2h47 da madrugada. Olhei para o barranco pelo para-brisa. A vegetação estava quieta. Nada visível da distância onde eu estava. Tinha duas opções: sair do caminhão e ir até o barranco, ou ligar o motor e ir embora e fingir que tinha dormido durante tudo. Fiquei parado com o celular na mão por uns 3 minutos pensando nisso. Então, abri a porta do caminhão. Desci com a lanterna que fica no compartimento da porta do motorista. Não a lanterna grande de emergência do caminhão. A pequena de pilha que todo motorista de estrada carrega porque emergência de noite em rodovia federal sem lanterna na mão é problema dobrado. Fui pelo acostamento na direção onde os 2 homens tinham sumido. A rodovia estava vazia nos 2 sentidos. Aquele silêncio de rodovia de madrugada que é diferente do silêncio de cidade porque tem textura de vento e inseto e distância. O barranco não era íngreme naquele trecho. Era uma descida de uns 2 metros de altura com vegetação baixa. Aquele capim alto de beira de rodovia que cresce onde ninguém corta. Iluminei com a lanterna. Vi o rastro. A vegetação estava amassada numa linha reta descendo o barranco, daquele jeito que fica quando o peso é arrastado por cima. Fui pela linha até o fundo. Havia um homem, de barriga para cima, braços ao lado do corpo, olhos fechados. Uns 40 anos, pelo que eu conseguia ver na luz da lanterna. Roupa escura, tênis. Nenhuma ferida visível na parte que eu iluminei. Me abaixei. Coloquei 2 dedos no pescoço dele, do jeito que aprendi num curso de primeiros socorros que fiz no começo da carreira e que nunca tinha precisado usar de verdade até aquele momento. Pulso, fraco, irregular, mas presente. Estava vivo. Subi correndo o barranco. Peguei o celular no caminhão. Liguei para o número de emergência. A atendente pediu localização. Dei o quilômetro da rodovia que eu tinha visto na placa antes de parar. Ela pediu descrição da ocorrência. Disse que havia homem inconsciente em barranco de rodovia, sinais de ter sido jogado de carro, pulso presente, mas fraco. Ela disse que ia acionar o serviço de resgate e a polícia rodoviária. "O senhor pode aguardar no local?" Disse que podia. Fiquei do lado de fora do caminhão esperando. 23 minutos até a primeira viatura aparecer na linha do horizonte com a giroflex acesa. Naqueles 23 minutos, nenhum carro passou pela rodovia. E eu fiquei pensando que se eu tivesse dormido um pouco mais fundo, se o freio daquele carro não tivesse me acordado, o homem no barranco teria ficado lá até o dia seguinte ou além. A polícia rodoviária chegou junto com o resgate. 2 agentes que desceram o barranco com equipamento enquanto os paramédicos estabilizavam o homem. Um terceiro agente ficou comigo no acostamento tomando as informações iniciais. Nome, placa do caminhão, empresa transportadora, horário que eu tinha chegado, o que eu tinha visto. Contei tudo. O carro escuro, a freada brusca, os 2 homens, o peso tirado do porta-malas, os 2 minutos no barranco, a saída em velocidade. Disse que não tinha visto placa, não tinha visto rosto, só tinha certeza que eram 2 homens e que o carro era escuro. O agente anotou tudo sem comentário. Quando terminei, ele disse que eu precisava ir até o posto da polícia rodoviária em Cascavel no dia seguinte para fazer declaração formal. Perguntei como estava o homem do barranco. "Os paramédicos estão avaliando. Não posso dizer ainda." Fui até Cascavel naquela madrugada, que era meu destino de qualquer forma. Entrei no posto de abastecimento, tomei café, fiquei parado num canto por um tempo, sem conseguir dormir mais. Às 6 da manhã, fiz a entrega que era meu compromisso. Às 8 da manhã, estava na delegacia da Polícia Rodoviária. Prestei declaração formal com um delegado que me ouviu com atenção. Fez perguntas detalhadas sobre o carro.
sobre os homens, sobre o horário exato. Perguntou se havia câmera no caminhão. Disse que havia, que era câmera de painel e que podia fornecer a gravação se fosse necessário. Ele disse que era necessário. Dei autorização ali mesmo. Voltei para Maringá no início da tarde. Liguei para minha esposa Daniela, que estava acostumada com meu horário, mas que naquele dia eu precisava ouvir a voz antes de qualquer outra coisa. Contei em resumo o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por um momento. "O homem vai sobreviver?" ela perguntou. "Não sei ainda. E você está bem?" "Estou." "Marcos, estou, Dani." Cheguei em casa às 3 da tarde. Comi alguma coisa que ela tinha aquecido, tomei banho, deitei, dormi até às 6 da manhã do dia seguinte, que era o sono mais longo que eu tinha dormido em meses. Quando acordei, tinha mensagem no celular do delegado de Cascavel dizendo que o homem tinha sobrevivido e que eu ia ser chamado em breve para complementar a declaração. 2 dias depois, comecei a notar que tinha um carro me seguindo. Não foi impressão. Não foi ansiedade de quem acabou de passar por coisa pesada e ficou com os nervos à flor da pele. Fui treinado para prestar atenção em carro atrás de mim. 12 anos de estrada, a maior parte em rota que passa por trecho com histórico de assalto a caminhão, me ensinou a olhar para o espelho com uma frequência e uma atenção que motorista de carro comum não tem. Eu reconheço o carro que está me acompanhando porque aprendi a reconhecer. O carro era um sedã cinza, médio porte, placa que eu não conseguia ler à distância, mas que eu tinha memorizado o padrão visual, aquela impressão de conjunto que você grava mesmo sem saber o número. Primeira vez que percebi foi numa quarta de tarde, saindo do mercado perto de casa, em Maringá. O carro estava estacionado na rua quando eu saí. Quando dobrei na esquina, ele saiu atrás de mim. Fiz 2 voltas desnecessárias antes de entrar na garagem de casa. Ele ficou na rua. Poderia ter sido coincidência. Morador da rua, vizinho que eu não conhecia, qualquer coisa. Na quinta de manhã saí cedo para levar o caminhão para o pátio da transportadora. O sedã cinza estava 3 carros atrás no trecho da avenida principal. Fiz um retorno que não estava no meu caminho. O sedã fez o mesmo retorno. Na sexta, voltei para a casa do pátio. Sedã cinza, mesma posição de 3 carros atrás. Mesma distância constante, que é a distância de quem não quer ser óbvio, mas que tem limite de quanto pode se afastar sem perder o alvo. 3 dias seguidos. Carro diferente podia ser coincidência uma vez. 2 vezes era padrão. 3 vezes era certeza. Na sexta à noite contei para Daniela. Ela me ouviu sentada à mesa da cozinha, com as mãos ao redor da xícara, do jeito que ela fica quando está ouvindo alguma coisa que não quer estar ouvindo. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo. "Você acha que é por causa do que você viu na rodovia?" "Não tem outra explicação." "Você falou com o delegado?" "Vou ligar amanhã." "Liga hoje, Marcos." Liguei naquela mesma noite. O delegado de Cascavel não atendeu, era sexta à noite, cai no correio de voz. Deixei mensagem detalhada com o que tinha observado nos 3 dias. Deitei tarde. Fiquei olhando para o teto por um tempo antes de dormir. Na manhã do sábado, o carro estava estacionado na rua, em frente à minha casa. Não saí de casa naquele sábado de manhã. Fiquei na janela da sala, 2 metros atrás do vidro, onde não dava para me ver de fora, com a luz interna apagada, observando o sedã cinza estacionado do outro lado da rua. Não dava para ver quem estava dentro pelo ângulo e pela luz da manhã que refletia no para-brisa. Mas o carro estava com o motor ligado. Dava para ver pelo escapamento aquela fumaça fina de motor aquecendo em dia frio. Motor ligado significa que tem alguém dentro. E alguém com o motor ligado parado em frente a uma casa em Maringá, numa manhã de sábado, não está esperando o ônibus. Peguei o celular e fotografei o carro pela janela com o zoom máximo.
placa parcialmente legível, suficiente para ter as 3 primeiras letras e os 2 primeiros números. Salvei a foto. Daniela estava na cozinha. Chamei ela em voz baixa, o que era desnecessário porque não havia como alguém do lado de fora me ouvir, mas que eu fiz assim mesmo por instinto. Mostrei o carro pela janela. Ela olhou por uns 10 segundos. Depois se afastou sem dizer nada e foi para a cozinha de novo. 5 minutos depois, ela voltou com 2 copos de café e se sentou do meu lado na janela. Ficamos observando o carro juntos por uns 40 minutos, sem trocar muita palavra. Às 10h20 da manhã, o sedã cinza saiu do lugar. Devagar, sem pressa, dobrou na esquina e sumiu. Esperei mais 20 minutos antes de fazer qualquer coisa. Então, liguei para o delegado de novo. Dessa vez, atendeu. Contei sobre os 3 dias de seguimento e sobre o carro na frente de casa. Mandei a foto por mensagem enquanto ainda estava no telefone. Ele ficou em silêncio por um momento depois que eu terminei. Marcos, ele disse, o homem que você encontrou no barranco, ele acordou ontem e deu uma informação que muda o quadro do caso. Eu precisava falar com você de qualquer forma. Você pode vir a Cascavel segunda-feira? Que informação? Pessoalmente, é melhor. Me diz o que mudou. Outra pausa. O homem não foi jogado do carro por acidente. Ele reconheceu os agressores. São pessoas com histórico sério em Cascavel e região. E a câmera do seu caminhão capturou o carro com clareza suficiente para a placa. Fiquei em silêncio por um segundo. Eles sabem que eu filmei. Não era pergunta. É o que estamos avaliando, ele disse. Fui a Cascavel na segunda de manhã cedo. Daniela quis vir junto. Não pedi que viesse e não pedi que ficasse. Ela simplesmente se levantou no mesmo horário que eu. Tomou café enquanto eu tomava, entrou no carro quando eu entrei. 12 anos de casamento, ela sabia quando precisava vir, sem precisar que eu dissesse. Saímos de Maringá às 6 da manhã. A rodovia naquele horário tinha movimento de caminhão pesado e pouca coisa mais. Fui verificando o espelho os primeiros quilômetros por hábito que agora tinha peso diferente do habitual. Nenhum sedã cinza atrás de mim. Nenhum carro que eu reconhecesse do padrão dos últimos dias. Chegamos à delegacia da Polícia Rodoviária em Cascavel às 8h30 da manhã. O delegado se chamava Paulo Renato Souza. Homem de uns 50 anos, cabelo grisalho curto, mesa organizada com a precisão de quem tem processo para tudo. Cumprimentou Daniela sem demonstrar surpresa de ela estar ali. O que me disse que era do tipo que entende que em situação de risco, o cônjuge vem junto e que não vai desperdiçar tempo comentando sobre isso. Sentamos os dois na frente da mesa dele. Ele abriu uma pasta. Colocou uma foto impressa na mesa na minha direção. Era imagem de câmera de segurança, granulada, mas com resolução suficiente para ver rosto. 2 homens. Um de uns 40 anos, cabelo escuro, ombros largos. O outro mais novo, uns 30, magro, rosto comprido. Você reconhece algum deles? O delegado perguntou. Olhei com atenção. Não. A câmera do seu caminhão pegou os 2 durante os 47 segundos que ficaram no acostamento antes de descerem o barranco. Ângulo não é ideal, mas foi suficiente para a identificação. Quem são? Ele fechou a pasta por um segundo antes de responder. Era o gesto de quem está decidindo o quanto vai contar. Depois, abriu de novo. O mais velho se chama Edivaldo Santos, 42 anos, Cascavel. Histórico de 3 prisões, 2 por tráfico e 1 por homicídio culposo que virou acordo com a promotoria. Saiu há 18 meses. O mais novo é Tiago Mendes, 31 anos, sem passagem, mas monitorado faz 2 anos como associado do Edivaldo. Fiquei olhando para o rosto do Edivaldo na foto. E o homem do barranco? Perguntei. Disse que os 2 devia dinheiro para ele de negócio que deu errado. Que foram cobrar a dívida do jeito deles e que ele não pagou porque não devia. Que botaram ele no porta-malas em Cascavel e que a intenção era deixar ele sumir.
Sumir significa o quê? Significa que se você não tivesse parado naquele acostamento, o delegado disse, a gente não estaria tendo essa conversa porque não teria testemunha e não teria câmera. Daniela ficou imóvel do meu lado. Fiquei olhando para a foto por um momento. Depois perguntei o que eu precisava saber. Eles sabem meu nome? O delegado me olhou. Sabem. O delegado me contou o resto em partes, do jeito que profissional conta coisa que sabe que vai pesar, mas que precisa ser dita. O Edivaldo e o Tiago tinham sido identificados pela câmera do meu caminhão na quinta-feira. A delegacia tinha expedido mandado de prisão temporária na sexta, mas os dois não tinham sido encontrados ainda. Endereço conhecido do Edivaldo estava vazio. Tiago morava com a mãe, que disse que não sabia onde ele estava. Isso significava que desde quinta-feira, os dois sabiam que havia mandado contra eles. E sabiam que a câmera do meu caminhão era a origem da identificação. E desde quinta-feira eram justamente os dias em que o sedã cinza tinha aparecido atrás de mim em Maringá. Perguntei se havia alguma proteção disponível para mim e para Daniela, enquanto os dois não eram presos. O delegado foi honesto do jeito que eu respeito em profissional. Disse que a delegacia de Cascavel não tinha jurisdição para oferecer proteção em Maringá, que ele podia acionar a delegacia de Maringá com o contexto do caso para que eles fizessem rondas na minha rua, que isso não era garantia de nada, mas era o que estava ao alcance dele imediatamente. Tem alguma opção além de esperar eles serem presos? Perguntei. Você pode se hospedar fora da sua residência por alguns dias, enquanto a gente trabalha a localização deles. Ou, ele me olhou, ou você fica em casa e a gente faz o que pode daqui. Daniela disse, com aquela voz calma dela, que eu aprendi em 12 anos a respeitar como voz de decisão. Quanto tempo, em média, leva para localizar alguém com mandado em aberto nessa situação? O delegado ficou um segundo em silêncio antes de responder. Depende de quanto apoio eles têm. Pessoas sem apoio, alguns dias. Com apoio pode demorar mais. E o Edivaldo tem apoio. Não era pergunta. Era constatação de mulher que tinha ouvido o histórico e feito a conta. Tem, ele confirmou. Voltamos para Maringá com mais informação e com a mesma situação. Os dois ainda soltos. O sedã cinza que podia voltar a qualquer momento. E a certeza de que eu era testemunha principal num caso onde as pessoas do outro lado tinham histórico de fazer problemas sumir antes de virar processo. No caminho de volta, Daniela ficou em silêncio por um longo trecho de rodovia. Depois disse, a gente tem que ligar para sua mãe. Minha mãe não tem nada a ver com isso. Ela mora sozinha numa casa com seu nome na placa da frente. Se eles pesquisarem o teu endereço antigo antes do apartamento, eles chegam lá. Fiquei em silêncio por um segundo. Então peguei o celular e liguei para minha mãe. Minha mãe se chama Aparecida. 67 anos, viúva faz 4, morando sozinha numa casa no bairro onde eu cresci em Maringá. Contei o suficiente para que ela entendesse que precisava ficar na casa da minha irmã em Sarandi por alguns dias. Não contei o suficiente para que ela entrasse em pânico, que é um equilíbrio difícil com mãe de 67 anos que já perdeu o marido e que não precisa de susto desnecessário. Ela foi naquela tarde. Minha irmã veio buscá-la sem fazer muita pergunta, porque eu pedi e ela confia em mim, do jeito que irmão mais velho confia em irmão mais novo quando o tom de voz diz que é sério. Depois de resolver isso, Daniela e eu ficamos em casa conversando sobre o que fazer. Ficar ou sair era a questão central. Sair para onde era a questão prática. Nosso apartamento estava no nome do meu sogro por questão de registro de imóvel que nunca tinha sido transferido depois do casamento, o que significava que uma pesquisa rápida pelo meu nome não levava diretamente ao endereço. Era proteção acidental e imperfeita, mas era alguma coisa. Se eles chegaram ao sedã cinza na minha rua, foi por outro caminho, pela transportadora, talvez.
Meu nome estava nos documentos da empresa como motorista responsável pela câmera que gerou a identificação. Era informação que uma pessoa com contato certo conseguia. Liguei para o meu gerente na transportadora. Não contei tudo. Disse que havia uma situação envolvendo a câmera do caminhão e uma testemunha num processo e que eu precisava que meu nome não constasse em nenhuma comunicação externa da empresa por alguns dias. Ele ficou em silêncio por um momento. Que tipo de situação, Marcos? O tipo que a polícia está tratando. Não precisa saber mais do que isso para me ajudar. Ele entendeu o suficiente. Disse que ia orientar a secretaria. Na terça de manhã, o delegado Paulo Renato me ligou. O Tiago Mendes foi localizado, preso hoje cedo no endereço de um primo em Quedas do Iguaçu. Respirei. E o Edivaldo? Ainda não. O Tiago falou alguma coisa sobre o Edivaldo? Está em silêncio. Tem advogado desde amanhã. E sobre mim? Pausa de um segundo. Não citou seu nome até agora. Mas Marcos, um dos dois está preso. O outro está com mandado ativo e sabe que o companheiro foi preso. Situação muda. Muda como? Para melhor ou para pior, depende de como ele reage. Tem gente que some quando o parceiro cai. Tem gente que fica com raiva. Desliguei. Fui até a janela da sala. A rua estava vazia. Nenhum sedã cinza. Mas vazia não é o mesmo que segura. Aprendi isso naquela semana. Passamos terça e quarta em casa. Daniela trabalha como auxiliar de contabilidade num escritório a uns 3 quilômetros de casa. Nos 2 dias, ela foi de carro, coisa que raramente fazia porque o caminho era curto e ela preferia ir a pé. Foi porque eu pedi e ela foi sem discutir, que é o tipo de ajuste silencioso que casal que se respeita faz quando a situação exige. Eu fiquei em casa nesses 2 dias. Não tinha carga agendada até quinta, que era minha rota regular, e eu estava considerando se ia ou não ia. Motorista de caminhão que está sendo monitorado em Maringá é uma coisa. Motorista de caminhão sozinho em rodovia federal à noite, enquanto o Edivaldo está solto, é outra conversa. Na quarta à tarde, o delegado Paulo Renato ligou de novo. Marcos, a gente localizou o Edivaldo. Fiquei imóvel por um segundo. Preso, em acompanhamento, está num endereço em Maringá. Pedi apoio à delegacia de Maringá para efetuar a prisão. Deve acontecer hoje ainda. Endereço em Maringá, Zona Norte. Não é perto da sua casa. Como vocês chegaram nele? Câmera de posto de combustível na rodovia identificou o sedã cinza entrando em Maringá na segunda-feira. O sedã estava registrado em nome de Laranja, mas rastreamos o uso do cartão de combustível vinculado ao veículo até uma pessoa próxima ao Edivaldo. Dessa pessoa, chegamos ao endereço, a câmera do posto. O sedã que eu tinha fotografado na minha janela no sábado, com as 3 primeiras letras da placa, tinha ajudado a localizar o carro, e o carro tinha levado ao Edivaldo. Quando a prisão for confirmada, você me liga, eu disse. Ligo. Desliguei. Fui até a cozinha onde Daniela estava preparando o jantar. Ela me olhou quando entrei. Localizaram o Edivaldo. Estão indo prender. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois voltou para o fogão sem dizer nada. Mas eu vi o ombro dela relaxar de um jeito que não tinha relaxado desde a sexta-feira da semana anterior. Às 8h40 da noite, o delegado ligou de volta. Edivaldo Santos está preso. Fui até a sala. Sentei no sofá. Fiquei parado em silêncio por um tempo sem fazer nada. Daniela veio sentar do meu lado. Ficou ali. Não precisou dizer nada, porque não tinha nada que precisasse ser dito naquele momento. Mas o caso não tinha acabado. Eu só soube disso na semana seguinte. Na semana seguinte, fui chamado à delegacia de Maringá, não a de Cascavel. A de Maringá, que tinha feito a prisão do Edivaldo e que agora conduzia a parte do processo que envolvia a tentativa de intimidação de testemunha em Maringá, que era crime diferente do que havia sido cometido na rodovia e que tinha jurisdição diferente.
O delegado de Maringá se chamava Roberto Figueira. Mais jovem que o Paulo Renato, uns 40 anos, estilo mais direto ainda. Me recebeu sem prólogo. O Edivaldo negou que o sedã era dele ou que estava em Maringá. O dono registrado do carro confirmou que estava com o veículo na semana toda e que não emprestou para ninguém. A câmera do posto colocou o carro em Maringá. Colocou o carro, não colocou o Edivaldo dentro do carro. Câmera de posto pega a placa, não rosto. Fiquei em silêncio por um segundo processando isso. E a minha foto da janela de casa? Mostra o carro na sua rua, sem rosto identificável. Então eles vão conseguir desconstruir a parte da intimidação. Talvez, mas o caso principal, a tentativa de homicídio na rodovia, está sólido. A câmera do seu caminhão com rosto e placa do carro deles na rodovia, o depoimento do homem do barranco que os reconheceu, o mandado expedido. Essa parte não tem como desconstruir. Quanto tempo de pena? Ele me olhou. Tentativa de homicídio qualificado. Considerando o histórico do Edivaldo, a promotoria vai pedir pena alta. Quanto o juiz vai dar é outro assunto. Saí da delegacia com aquela sensação que eu estava aprendendo a reconhecer naquele processo. A sensação de que cada resposta abria outra pergunta. Que o sistema funcionava, mas funcionava com limite, com prazo, com variável que eu não controlava. Fui para casa. Liguei para o delegado Paulo Renato para informar sobre a reunião. Ele ouviu, fez alguns comentários técnicos sobre como os dois processos iam correr em paralelo. Disse que ia manter contato. Antes de desligar, ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Marcos, o Edivaldo está preso, mas ainda tem pessoas em volta dele. A gente não sabe o nível de comprometimento desse entorno com o caso. Fica atento nas próximas semanas. Pessoas em volta dele. Ele tem histórico de estrutura organizada, parceiros, contatos, pessoas que fazem favor. Ninguém dessa estrutura foi preso além do Tiago. Desliguei. Fui até o espelho do corredor. Fiquei me olhando por um segundo, sem nenhum motivo específico, além de precisar olhar para alguma coisa concreta enquanto processava o que tinha ouvido. Eles estavam presos, mas a estrutura em volta deles não estava. Nas 2 semanas seguintes fui trabalhar. Retomei a rota regular. Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu. Mesma rota de sempre, mesmos horários, mesmos postos. Não porque estava sem medo, porque motorista de caminhão que para de trabalhar por medo não paga conta, e conta não espera processo judicial correr, mas fiz a rota diferente de como fazia antes. Não parava mais no mesmo acostamento por 2 noites seguidas. Trocava o posto de descanso. Ligava para o Paulo Renato sempre que saía de Maringá de madrugada, mensagem rápida com horário e rota, e de novo quando chegava no destino. Não era protocolo oficial, era combinação nossa. Ele respondia com um sinal de positivo que me dizia que alguém sabia onde eu estava. Daniela ficou mais quieta naquele período, não no sentido de retraída, no sentido de economizar energia. Ela era do tipo que, em situação de pressão prolongada, reduzia o gasto de palavra e aumentava o gasto de atenção, que é uma forma de funcionamento que eu respeito muito. Na 2ª semana depois da prisão, eu estava num posto em Cascavel tomando café quando um homem sentou do lado na mesma bancada. Não havia razão específica para ele sentar ali. O posto estava vazio naquele horário, 00:30 e pouco, e havia pelo menos 6 bancos disponíveis sem ninguém. Ele escolheu o banco do lado e pediu café sem olhar para mim. Olhei para ele pelo canto do olho. Uns 35 anos. Camisa fechada, mochila no ombro, rosto que eu não reconhecia. Ficamos lado a lado em silêncio por uns 2 minutos. Então ele disse, sem se virar, com voz baixa, que não chegava na atendente do outro lado do balcão: "Você foi burro de fazer o boletim." Fiquei completamente imóvel com a xícara na mão. "Você não me conhece", ele continuou no mesmo tom, "mas eu conheço você."
Todo mundo que precisava saber sobre o boletim já sabe. Deixa o processo morrer e para de aparecer nas delegacias. Entendeu? Pagou o café. Levantou. Saiu do posto sem olhar para mim nenhuma vez. Fiquei parado com a xícara quente na mão por um tempo que não consigo calcular. Depois, peguei o celular e liguei para o Paulo Renato. Era 00:20. Ele atendeu no terceiro toque. Acabaram de me abordar num posto em Cascavel, eu disse. Paulo Renato me pediu para ficar no posto. Não sair, não ir para o caminhão, ficar dentro do estabelecimento com gente ao redor até ele dar retorno. Desliguei e fui até o balcão pedir mais café, que eu não queria só para ter motivo de ficar parado ali. A atendente era uma mulher jovem que não prestou atenção em mim além do necessário. O posto estava vazio, além de um caminhoneiro dormindo na mesa do fundo com o boné sobre o rosto. Nada fora do padrão de posto de rodovia de madrugada. Mas eu fiquei olhando para a porta de entrada pelos 20 minutos seguintes. Paulo Renato ligou de volta às 12:54 da madrugada. Descreve o homem. Descrevi. Uns 35 anos, camisa fechada escura, mochila no ombro, rosto sem marca específica que eu tivesse gravado além da estrutura geral. Não tinha visto carro, não tinha visto para onde foi quando saiu. Câmera interna do posto pode ter pego. Vou acionar a delegacia de Cascavel para ir até lá agora e pedir a gravação. Isso vai levar tempo. Você registra boletim agora mesmo no aplicativo da Polícia Civil antes de sair do posto. Descrição do homem, horário, o que ele disse palavra por palavra, do jeito que você lembra. Registrei ali mesmo, sentado no balcão, digitando no celular com a xícara de café esfriando do lado. Palavra por palavra do que o homem tinha dito. Você foi burro de fazer o boletim. Todo mundo que precisava saber sobre o boletim já sabe. Deixa o processo morrer e para de aparecer nas delegacias. Mandei o protocolo para o Paulo Renato por mensagem. Bom, ele disse, isso é ameaça à testemunha. Crime autônomo, pena separada, processo separado. Qualquer pessoa identificada nessa abordagem vai responder por isso independente do processo principal. Se identificarem, ele concordou sem tentar suavizar. Marcos, o que esse homem fez hoje à noite foi erro deles. Ameaça à testemunha registrada em boletim com horário e local é evidência que fortalece o caso, não que enfraquece. Eles apostaram que você ia se assustar e não registrar. Você registrou. Isso importa. Desliguei. Fui para o caminhão. Liguei o motor. E fiquei parado com o motor ligado por uns 5 minutos antes de colocar em movimento. Porque o que Paulo Renato tinha dito era tecnicamente correto. Mas o homem no balcão tinha dito outra coisa que Paulo Renato não podia resolver com boletim de ocorrência. Todo mundo que precisava saber sobre o boletim já sabe. Não era ameaça de um homem, era aviso de que havia mais de um. Quantos era o que eu não sabia? E não saber é pior do que saber um número ruim, porque a cabeça preenche o vazio com um número que mais assusta. Voltei para Maringá na manhã seguinte. Contei a Daniela sobre o homem no posto assim que cheguei. Do jeito direto que eu tinha aprendido que era o único jeito com ela, sem suavizar, sem dar a informação em doses. Ela ouviu. Ficou em silêncio por um tempo longo. Depois perguntou, você vai continuar indo às delegacias? Sim. E a rota? Continuo fazendo. Ela me olhou por um segundo. Depois foi até a cozinha e começou a preparar o almoço. Não porque o assunto estava encerrado, porque quando Daniela processa alguma coisa difícil, ela precisa fazer coisa com as mãos, enquanto pensa, e eu aprendi a não interromper esse processo. Na quinta daquela semana, fui à delegacia de Maringá. Não porque fui chamado. Fui por conta própria com o delegado Roberto Figueira para atualizar sobre a abordagem do posto. Ele já sabia. Paulo Renato tinha comunicado. A câmera do posto tinha pego o homem, mas o ângulo não era suficiente para identificação facial. Perfil parcial.
boné baixo, posição de quem sabia onde estava a câmera, mesmo padrão do grupo do Edivaldo nas câmeras da rodovia, pessoas que sabiam onde olhar. Há alguma possibilidade de proteção formal? Perguntei. Figueira me olhou. Programa de proteção à testemunha existe, mas é para casos de crime organizado de escala específica. O que você viveu é sério, mas não chega no limiar do programa formalmente. O que isso significa na prática? Significa que você não se qualifica para proteção formal, mas que qualquer ameaça adicional, documentada, pode mudar essa avaliação. Saí da delegacia com a sensação que eu vinha tendo com frequência naquelas semanas. A sensação de estar exatamente no meio do intervalo entre o que o sistema protegia e o que o sistema não alcançava. Naquela sexta à noite, voltando do trabalho, encontrei arranhado na lateral do meu carro estacionado em frente ao prédio uma frase com chave ou objeto pontudo na pintura. Letra grossa, irregular, funda o suficiente na pintura para não sair com polimento. Para. Uma palavra. A mesma instrução do homem no posto, só que dessa vez no metal do meu carro na frente da minha casa. Fotografei antes de tocar. Liguei para o Roberto Figueira do lado do carro na rua. Agora eles chegaram na minha casa, eu disse. Roberto Figueira foi pessoalmente naquela noite. Trouxe 2 agentes, fotografaram o carro, fizeram perícia do arranhado, colheram material da rua para análise. Vizinhos que apareceram na janela curiosos, viram viatura em frente ao prédio e foram dormir sem saber o motivo. Depois que os agentes foram embora, Figueira ficou mais uns 20 minutos conversando comigo e com Daniela na sala. Disse que aquilo mudava a avaliação de risco, que ia pedir reavaliação do caso junto ao promotor responsável para verificar se havia base para enquadrar no protocolo de proteção, que enquanto isso ia solicitar ronda da delegacia na minha rua durante a noite. Depois que ele foi embora, Daniela e eu ficamos sentados na sala sem ligar a televisão. Até quando? Ela disse depois de um tempo. Não era reclamação. Era pergunta real que ela estava fazendo porque precisava entender o horizonte. Não sei, eu disse, e era a resposta honesta. O processo pode durar quanto tempo? Processos criminais no Brasil demoram, podem ser anos até sentença. Ela ficou olhando para o chão por um momento. Marcos, você fez a coisa certa naquela madrugada. Você desceu do caminhão, você ajudou o homem, você registrou o boletim. Eu não estou questionando isso. Mas tem um limite de quanto a gente aguenta isso. Tem a sua mãe que não pode voltar para a casa dela ainda. Tem eu que estou indo trabalhar de carro porque não me sinto segura na rua. Tem você que está dormindo no caminhão olhando para o espelho a cada 10 minutos. Fiquei em silêncio. Estou pensando em retirar o boletim. Ela levantou os olhos para o meu rosto. Ficou me olhando por um longo momento sem dizer nada. Eu sei o que isso significa. Eu disse antes que ela falasse. Sei que não resolve o processo principal, porque a câmera do caminhão já está no processo. Sei que retirar boletim não desfaz testemunho dado. Mas se eu parar de aparecer nas delegacias, se eu sinalizar que não vou mais ampliar o caso, talvez a pressão reduza. Ou eles interpretam como fraqueza e aumentam. Fiquei em silêncio. Era o risco que eu sabia que existia. Liga para o Paulo Renato antes de decidir qualquer coisa, ela disse. Liguei. Era quase meia-noite. Ele atendeu assim mesmo. Contei o que estava considerando. O silêncio do outro lado durou mais do que qualquer silêncio anterior da nossa relação naquelas semanas. Depois ele disse, não faz isso. Paulo Renato me explicou por que não. Não de forma emocional, de forma técnica, que era como eu precisava ouvir naquele momento, porque emocional eu já tinha de sobra. Retirar boletim de ameaça à testemunha não retirava meu status de testemunha no processo principal. Eu continuava sendo a pessoa que viu, que filmou, que deu declaração. Retirar boletim sinalizava para as pessoas certas que a pressão tinha funcionado.
o que incentivava mais pressão, não menos. O que você precisa entender, ele disse, é que você não está sozinho nesse processo. Tem promotor, tem delegado, tem o depoimento do homem do barranco que está vivo porque você parou o caminhão. Tirar você do processo não tira o processo, mas tira a pressão de cima de mim. Pode tirar por uma semana. Depois que eles entenderem que você recuou, vão voltar com mais confiança. E se eu não recuar, o que muda? Muda que amanhã eu levo o histórico completo para o promotor pessoalmente. Arranhado no carro é ameaça física à testemunha com dano a patrimônio. Com isso, e com a abordagem do posto, a gente tem base para pedir prisão preventiva por obstrução de testemunha. Não só para o Edivaldo e para o Tiago, que já estão presos. Para as pessoas em volta deles que estão fazendo esse trabalho sujo. Você sabe quem são. Tenho suspeitas que viram certeza com mais um incidente documentado. O arranhado no carro pode ser o incidente que faltava. Fiquei em silêncio por um momento. Quantas horas para isso acontecer? Promotor é de manhã. Resposta do juiz pode vir no mesmo dia, se o promotor for bem. No pior caso, amanhã à noite. E se eles fizerem alguma coisa antes disso? Vou pedir ronda reforçada hoje à noite na sua rua. E Marcos, pausa. Se qualquer coisa acontecer, qualquer coisa, você liga para o 190 antes de ligar para mim. Entendido? Entendido. Desliguei. Contei a Daniela o que Paulo Renato tinha dito. Ela ouviu tudo. Depois disse, e você vai esperar? Vou. Ela assentiu. Foi até o quarto. Voltou com 2 travesseiros a mais e uma manta. Então a gente dorme na sala hoje, longe das janelas do quarto. Não perguntei se ela estava com medo. Era óbvio que estava. Eu também estava. A questão não era o medo. A questão era o que a gente fazia com ele. Dormimos na sala. Na quinta de manhã, Paulo Renato foi pessoalmente ao promotor. Ele me ligou às 10h30 para contar como tinha sido. O promotor era mulher. Nome, doutora Adriana Campos, que ouviu o histórico completo com atenção e que, segundo Paulo Renato, fez as perguntas certas, que é sinal de promotor que vai levar o caso a sério. Ela pediu o histórico completo documentado. Mandei por e-mail enquanto ainda estava no gabinete dela. Disse que ia analisar e que respondia ainda hoje. Prisão preventiva por obstrução é viável? É o que ela está avaliando. Tem que ter base suficiente para o juiz assinar. O arranhado no carro com o boletim da abordagem do posto cria padrão. Padrão é o que juiz de preventiva precisa. Passei a manhã em casa. Daniela foi trabalhar porque vida não para, conta não para, e ficar em casa ia gerar ansiedade maior do que ir. Saiu de carro, mandou mensagem quando chegou ao escritório, mensagem quando saiu. Às 14h, Paulo Renato ligou de novo. Doutora Adriana entrou com o pedido. Juiz está analisando. Às 4h50, o celular tocou com um número de Cascavel que eu não reconhecia. Atendi. Era uma mulher. Voz profissional, direta. Falo com Marcos? Falo. Doutora Adriana Campos, promotoria de Cascavel. Tenho uma atualização importante para o senhor. Fiquei imóvel. O juiz assinou o mandado de prisão preventiva baseado no padrão de intimidação documentado. Mas antes que a gente pudesse executar, um dos suspeitos se entregou voluntariamente junto com o advogado dele na delegacia de Maringá há 1 hora. Qual dos suspeitos? O homem que abordou o senhor no posto em Cascavel foi identificado hoje pela câmera e se entregou antes do mandado ser executado. Estava acompanhado do mesmo advogado do Edivaldo. Entregou porque sabe que o mandado ia sair de qualquer forma. É a avaliação mais provável. Pausa. Senhor Marcos, o senhor fez a coisa certa em cada etapa desse processo. Quero que o senhor saiba disso. Desliguei. Fui até a janela da sala. A rua estava vazia. Nenhum carro desconhecido. À tarde de quinta em Maringá, com aquela luz de fim de tarde que a cidade tem quando o tempo está bom.
Fiquei na janela por um tempo que não consigo dizer quanto foi. Depois liguei para Daniela no trabalho. Pode voltar a pé se quiser, eu disse quando ela atendeu. Silêncio do outro lado por um segundo. Tem certeza? Tem certeza. O processo durou 11 meses. Não vou entrar em detalhe de cada audiência, porque a maior parte do que acontece em processo criminal é burocracia que não tem narrativa. Datas marcadas e remarcadas, documentos protocolados, depoimentos repetidos com variação de pergunta, advogado pedindo prazo, juiz concedendo prazo, promotora pedindo de volta o que o advogado tinha conseguido adiar. Fui chamado a depor 2 vezes no Fórum de Cascavel. Daniela foi comigo nas 2. Não porque eu precisasse de apoio para depor, mas porque ela queria ver o processo de perto, queria entender cada peça do que estava acontecendo. Aprendi naquele período que Daniela processa a situação difícil não se afastando dela, mas chegando mais perto até entender cada detalhe. É um jeito de funcionamento que eu admiro mesmo quando me assusta um pouco. Os depoimentos foram diretos. Contei o que vi, contei o que registrei, confirmei o que a câmera do caminhão mostrava. O advogado de defesa tentou construir dúvidas sobre minha posição no acostamento, sobre o ângulo do espelho, sobre a claridade da lua naquela noite. Respondi cada pergunta com o que eu sabia de verdade e disse que não sabia quando não sabia, que é a única forma de depor que não cria problema depois. A sentença saiu numa 6ª de agosto. Paulo Renato me ligou antes que eu recebesse qualquer comunicação oficial. A voz dele tinha uma qualidade diferente das outras ligações. Não era alívio exatamente. Era a voz de quem chegou ao fim de algo longo e que ainda está processando o tamanho do que foi. Edivaldo Santos, condenado a 16 anos por tentativa de homicídio qualificado com agravante de meio cruel e por obstrução de testemunha. Regime fechado. Recurso em andamento, como sempre está em andamento, mas condenação confirmada em primeira instância. Tiago Mendes, condenado a 6 anos por participação em tentativa de homicídio. Regime semiaberto dado que era réu primário. O homem que tinha me abordado no posto e que tinha se entregado voluntariamente. 2 anos por ameaça à testemunha com suspensão condicional da pena, dado que tinha se entregado antes da execução do mandado. O homem que tinha arranhado meu carro não foi identificado. Esse ficou sem resultado. Fechei o celular depois que Paulo Renato desligou. Daniela estava na cozinha. Fui até lá. Ela me olhou. 16 anos, eu disse. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois virou para o fogão e desligou o fogo embaixo de uma panela que estava esquentando. Vou ligar para sua mãe, ela disse. Ela pode voltar para a casa dela. 3 semanas depois da sentença, fui a Cascavel por conta própria. Não era rota de trabalho naquele dia. Fui de carro, saí de Maringá às 8 da manhã, cheguei em Cascavel às 10 e pouco. Fui direto ao hospital onde o homem do barranco tinha ficado internado naquela noite de outubro. Não para vê-lo. Ele tinha recebido alta meses antes e provavelmente não estava mais em Cascavel. Fui porque havia uma coisa que eu precisava fazer naquele lugar antes de fechar esse capítulo de forma que fechasse de verdade. O hospital era um prédio de 4 andares no centro de Cascavel. Aquele tipo de estrutura pública que parece maior por dentro do que por fora. Entrei pela recepção, pedi para o atendente o nome do assistente social do setor de internação. Me encaminharam para uma sala no 2º andar. Mulher de uns 45 anos, cabelo preso, mesa com muita pasta. Expliquei quem eu era em resumo. Disse que era o motorista que tinha encontrado o paciente na rodovia naquela madrugada do ano anterior. Que o caso tinha sido julgado e que eu queria deixar uma mensagem para o homem caso ele voltasse a ter contato com o hospital por qualquer motivo. Ela me olhou por um momento. Posso anotar a mensagem. Disse que o meu nome era Marcos, que eu era motorista de Maringá e que queria que ele soubesse que o processo tinha sido julgado.
Que as pessoas que tinham feito o que fizeram com ele estavam respondendo pelo que fizeram, que eu espero que ele estivesse bem onde quer que estivesse. A assistente social anotou. Me olhou quando terminou. Você veio só para deixar isso? Vim. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: vou registrar. Se ele aparecer, ele recebe. Saí do hospital. Fui até o carro. Antes de ligar o motor, fiquei sentado por um tempo, olhando para o para-brisa. 12 anos de estrada. Centenas de noites em rodovias do Paraná. Aquela madrugada de outubro tinha sido uma delas, igual a todas as outras até não ser mais. Tinha descido do caminhão por um motivo simples que eu não conseguia articular muito mais do que isso. Havia um homem no barranco. Eu tinha visto. Não dava para ver e não fazer nada. As consequências tinham sido o que tinham sido. Sedã cinza, homem no posto, arranhado no carro, 11 meses de processo, noite dormindo na sala longe da janela. Mas o homem do barranco estava vivo, e isso, no final, era a conta que fechava. Liguei o motor, peguei a rodovia de volta para Maringá. Naquela noite fiz a rota normal. Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu. Cheguei em Foz às 3 da madrugada, parei num posto que eu conhecia, tomei café, continuei. Não olhei para o espelho mais do que o necessário. Faz 1 ano e 2 meses desde aquela madrugada de outubro. Continuo fazendo a rota Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Continuo parando no mesmo trecho de acostamento largo quando o sono aperta de verdade, porque é o acostamento mais seguro naquele trecho e segurança de estrada não muda por causa de memória ruim. Memória ruim que te faz evitar lugar seguro é memória que vai te matar em lugar perigoso. Minha mãe voltou para casa dela 2 dias depois da sentença. Foi a primeira coisa que Daniela resolveu quando desligou o fogão naquela noite. Dona Aparecida voltou sem reclamar do período que ficou em Sarandi, que é o jeito que ela tem de não dizer que estava com medo. O carro ficou com o arranhado por 2 meses antes de eu mandar para a funilaria. Não por falta de dinheiro e não por descuido. Ficou porque toda vez que eu chegava em casa e via aquela palavra na lateral, me lembrava que eu tinha escolhido não parar. E que não parar tinha custado o que tinha custado e valido o que tinha valido. Quando ficou claro para mim que eu já não precisava mais daquele lembrete, mandei consertar. Daniela voltou a ir ao trabalho a pé na semana seguinte à sentença. Voltou pela mesma rua de sempre, no mesmo horário de sempre. Me mandou mensagem quando chegou, porque tinha virado hábito e hábito leva tempo para desfazer. Depois de umas 3 semanas, parou de mandar a mensagem de chegada. Não porque esqueceu, porque não precisava mais. Paulo Renato me ligou uma vez, uns 2 meses depois da sentença, só para saber como eu estava. Não era ligação sobre processo, não tinha assunto específico além disso. Disse que estava bem, que estava trabalhando, perguntei como ele estava. Ele disse que estava bem também. Conversamos uns 10 minutos sem falar em nada do caso. Depois desligamos. Às vezes, na estrada de madrugada, eu passo pelo quilômetro onde parei naquela noite. Não desvio. Não acelero para passar logo. Passo no ritmo normal e olho para o acostamento pelo espelho como olho para qualquer acostamento em qualquer trecho da rota. O que eu aprendi naquele período é difícil de colocar em frase que não soe como coisa de cartão postal. Então vou falar do jeito que falo com Daniela quando preciso dizer alguma coisa que importa, sem enfeite. Fazer a coisa certa custa. Às vezes custa muito. Às vezes custa de forma que você não conseguia prever quando decidiu fazer e que você não teria concordado em pagar se soubesse o preço antes. Mas existe uma diferença entre o cansaço de quem pagou o preço de fazer a coisa certa e o peso de quem vai carregar pelo resto da vida o que teria acontecido se tivesse ficado no banco reclinado e deixado o homem no barranco para lá. Eu conheço o primeiro. Não quero conhecer o segundo.
E toda vez que passo por aquele trecho da rodovia de madrugada e olho para o acostamento pelo espelho, essa conta fecha. Sempre fecha. Essa história fica comigo de um jeito diferente. O Marcos não fez nada extraordinário, só não conseguiu fingir que não tinha visto. Às vezes é exatamente isso que separa o que podia ter sido tragédia do que terminou bem. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e até o próximo relato.